professor, não é essas coisas assim, não, até porque o gênero não é fácil assim, né? Mas o tema é fácil. Se fosse outro gênero, assim, acho que eu ia tirar, né? Sei lá. O gênero, meu querido, a gente vai ver mais um pouquinho sobre esse gênero agora, tá certo? E lembrando, já podem pôr o nome de vocês. Espera. Pronto. Guilherme, coloca teu nome de novo, tá? Porque não pegou na gravação. Como eu ia dizendo, o o tema, aliás, está relativamente fácil, né? Não é coisa de outro mundo, e principalmente a gente viu em sala de aula, né? Também, com relação às competências de redação, nós vimos a primeira competência, que dizia para você demonstrar, né, a cobrança é a seguinte: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, iremos redigir uma redação numa linguagem científica. Ai, professor, eu não sei escrever uma linguagem científica. O que é isso? Pelo amor de Deus, professor. Nada mais é do que uma linguagem padrão, né? É a norma padrão da escrita, sem vícios de linguagem, né? Sem marcas de oralidade, sem que você escreva como se você estivesse falando, certo? Você não vai usar esses mecanismos, certo? Você vai produzir um texto numa linguagem científica, que nada mais é do que a linguagem padrão, a norma padrão, certo? A escrita formal, sem gírias, sem vícios de linguagem, sem marcas de oralidade, certo? Sem marcas de regionalismo, uma linguagem bem mais ampla da língua portuguesa, certo? Não é uma linguagem pertencente à cultura nordestina, não é uma linguagem pertencente à cultura sulista, à cultura nortista, nada regional, tá certo? É o português mais abrangente do Brasil. É isso que eu estou querendo dizer quando você não vai colocar marcas de regionalidade. Até porque vamos supor que no Enem você faça uma redação e talvez você coloque uma marca de uma linguagem regionalmente, né, tipicamente conhecida como aqui do Ceará, e o corretor, o avaliador da sua redação, seja lá do Rio Grande do Sul. Tem uma diferença, né? Da linguagem daqui para a linguagem de lá e além dessas duas linguagens para a linguagem padrão do Brasil. Com certeza, para mandar por foto, certo? Mas naquela folha lá que eu mandei, tá bom? A gente vai chegar sobre esse detalhe aí no finalzinho da aula, tá bom? Nos últimos 5 minutos a gente aborda tudo isso de envio e tudo mais, tá bom? Vamos nos prender aqui à estrutura, tá certo? Ainda tá faltando muita gente. Eu pensei que vocês fossem querer, mas dá uma atenção a mais nessa aula, já que é a nossa última aula de produção até a data da entrega da prova, né? Mas, enfim, vamos lá. Quem não pôs o nome ainda, coloque, tá bom? De 14 pessoas, só uma, duas, três puseram. Guilherme, coloque seu nome de novo, porque não pegou na gravação seu nome, tá bom? Professor, eu perguntei aqui Oi. no chat, a Yasmin tinha falado que se podia mandar foto, né? Mas essa foto da prova para mandar para quem? Para mim, é o seguinte, eu já coloquei, não sei se você viu, mas eu já pus lá no Google Sala de Aula, na aba de atividades, uma atividade chamada Simulado de Produção Textual. Quando você clicar lá, né, você vai entrar no Google Sala de Aula, deixa eu pegar aqui o exemplo. Onde está? Onde está? Aqui. Você entra no Google Sala de Aula e você vai na nossa turma, né? Gêneros, leitura e análise. Aqui, é permitido. É como eu falei, Professor, por lá é mais organizado. Oi, Guilherme. mas assim, tem que mandar foto e depois que mandar a foto, tem que guardar a folha, alguma coisa assim. Eu sugiro que você guarde, tá certo?
Aqui, quando você entrar aqui, deixa eu ver aqui, não sei se você... Deixa eu só focar, pronto, tá focado. Aí você vem aqui, olha, nessa aba aqui do meio, atividades, e vai ter aqui, ó, a primeira, tá certo? A primeira atividade, você clica lá e você vai me entregar por lá, tá bom? Quando você fizer isso, por que que é mais interessante, Yasmin, por lá? Embora nada impeça de mandar pelo telefone, né? Porque lá eu vou colocar um comentário, né? Já que eu posso colocar o comentário lá, e eu vou devolver a sua prova já por lá, pontuando, tá certo? Eu já vou colocar um ponto. Por exemplo, lá tem... Manda por meio de pasta, né, professor? Oi? Peraí, que eu vou aumentar. Manda por meio de pasta, né? Isso, lá vai ficar como se fosse uma pasta. Todos vocês, quando vocês mandarem, vai ser como se vocês estivessem colocando as atividades lá nessa pasta, né? Que é dessa atividade. Aí, quando vocês mandam para mim, o meu layout é diferente do de vocês. Eu posso mandar um comentário, né? A princípio, quando você mandar a atividade, só quem vai ver sua redação seremos nós, certo? Eu e quem mandou a atividade. Os demais não veem, tá certo? E eu, além de pontuar por lá, pelo Google Sala de Aula, já que a atividade vale de 0 a 100, eu também vou colocar os comentários de correção por lá, certo? Por exemplo, deixa eu ver, faltou acento na palavra tal, da linha 5. Você já olha, né, o comentário aqui do lado e aprova aqui, certo? Comentário aqui, prova aqui. Você vai vendo o comentário e vai vendo, já está tudo lá. Já está lá, tá certo? Você vai ver o meu comentário e a sua prova, para você ver. Faz sentido, o professor está correto. Opa, peraí, isso aqui é assim mesmo, certo? Você já vai vendo do lado. E sim, Yasmin, está aqui. Vou mostrar de novo, tá bom? Gêneros, opa, aqui é o nome. Oitavo, aqui. Essa primeira aqui, ó, postada às 7h30 da manhã, certo? Tá bom? E, Está professor, lá. pode responder Pois não. logo, porque, tipo assim, quando eu faço no celular, eu abro o e-mail, abro lá no Classroom pelo e-mail e respondo. Aí já dá para fazer assim também, né? Colocando na pasta. Dá sim. Mas o mais dinâmico realmente é por aqui, tá bom? Pelo Google Sala de Aula. Então, é no Google Sala de Aula mesmo, só que eu entro através do e-mail. Você não está entendendo? Estou entendendo, tá bom? Enfim, para envio, é desse jeito que vocês vão mandar, tá certo? Mas assim, caso dê um problema, pode mandar por WhatsApp? Pode. É uma segunda opção, eu diria não muito profissional, né? Eu ficaria muito feliz se todos vocês mandassem pelo Google Sala de Aula, porque da mesma maneira que quando vocês mandam, vai ficar aqui a prova aqui desse lado, certo? E tem aqui, adicionar comentários. Eu já vou lendo e colocando comentário. Lendo e colocando comentário. Lendo e colocando comentário. É mais fácil para mim, para corrigir, e mais fácil para vocês visualizarem a correção, certo? Porque não vai precisar de dois dispositivos para ver o comentário, depois sair da minha conversa para ver a prova, para depois voltar para a conversa para ver o comentário. Entendeu? É menos burocrático. Tá? É mais simples para nós dois. Ei, professor, vai mandar pelo Classroom e pelo WhatsApp, porque daí que o aplicativo lá buga e você não recebe essas coisas. Não, mas ele não vai bugar, não. Fique tranquilo. Tá bom? Roger, Professor, o senhor pode falar um pouco sobre o gênero dissertativo argumentativo? é exatamente isso que a gente vai discutir agora, nos próximos 30 minutos. Bom, vamos lá. Aproveitar que temos um número razoável de pessoas, né? 14, já que dois dispositivos. Isso, pessoal, vamos lá. A gente viu a primeira competência, né? Que nada mais cobrava do que, resumindo as 5 competências, aliás, elas só cobram aquilo que a gente vem estudando durante todos esses anos de ensino de educação infantil, de Fundamental 1 e de Fundamental 2. Elas só cobram isso. Mas a cobrança vem em níveis diferentes. Tá? Eu posso adaptar aquelas 5 cobranças lá para o primeiro ano do Fundamental. Eu posso adaptá-las para o quarto ano do Fundamental? Posso adaptá-las para
doutorado, né? Doutorado em educação, posso, a cobrança que vai ser em níveis diferentes, certo? No caso, eu adaptei as cobranças do ensino médio, e foram pouquíssimas adaptações que eu fiz para a nossa turma aqui, tá certo? E fiz a mesma coisa no sexto, sétimo e no nono. E resumindo, aquelas cobranças são só aquilo que a gente já vem estudando. Primeira competência, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Saber escrever a palavra que você quer escrever. Né? Eu quero dizer casa, e eu sei que casa é com S, não é com Z. Claro que eu estou usando um exemplo bem até grosseiro, eu diria, né? Mas é basicamente isso. Eu quero colocar essa palavra aqui da minha cabeça no texto e eu sei escrever. E a competência só fala disso, né? No caso, abrangendo pontuação, acentuação e etc. A gente viu essa competência, o documento está na nossa turma no Google Sala de Aula. Certo? Com relação à competência 2, o que é que ela pede? Compreender a proposta de redação, que nada mais é entender o tema, né? Vocês viram o tema e vocês entenderam, certo? E aplicar os conhecimentos, aliás, desculpa, aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Eita, muita coisa. Esse documento também está no Classroom, tá certo? Compreender a proposta de redação, como eu falei, é compreender o tema. Você olha para ele e sabe o que ele é, sabe do que ele trata. Ele trata de um eixo político, social, científico ou cultural. Basicamente, é só isso. A gente pode retomar essa competência aqui, se vocês quiserem, e a gente vê a terceira também. Vamos fazer isso, tá? Mas como eu já passei essa competência, a gente vai passar por ela um pouquinho rápido, só para a gente recapitular, tá bom? E a gente vai se debruçar mais na competência 3, tá bom? Vamos lá, competência 2. Como eu havia dito, eu até dividi isso aqui em 3 partes, né? A primeira, né? Já que eu havia dito que ela é uma competência que fala sobre conteúdo e estrutura. A primeira parte é compreender o tema. Olhe para o tema, meus queridos, e entendam. O tema faz parte de uma dessas naturezas aqui. O tema é de natureza política, de natureza social, de natureza científica ou de natureza cultural, tá certo? Pode ser um problema que você vai falar aqui dentro dos limites aqui do Brasil, certo? E um problema sobre pessoas, olha só, sobre direitos humanos, um problema sobre minorias, tá certo? É esse o problema aqui do nosso tema de redação, certo? É um problema de minorias. E a gente viu os exemplos das últimas 4 redações do Enem, mesmo aqui, viu? As últimas 4 redações do Enem, e vimos que todos esses temas estão dentro desses eixos aqui, certo? Nosso tema é bullying nas escolas e seu reflexo fora delas. Opa, a gente tem, no mínimo, um problema social, um problema cultural e, sim, um problema político, né? Claro que eu não vou falar nada sobre o tema, porque eu estaria dando argumentos para vocês, né? Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. É aqui onde você vai aplicar o seu repertório sociocultural. Eu compreendi o tema? Sim. Eu tenho conhecimento de alguma coisa, de alguma área de conhecimento, seja da geografia, da geopolítica, das ciências humanas, da psicologia. E eu não estou querendo dizer que você precisa ser formado em geografia, geopolítica, psicologia, nem ciências humanas, tá? Basta você ter um conhecimento de mundo sobre isso para que você aplique, tá certo? E aqui, necessariamente, é aqui onde o Enem, e vocês substituam o Enem por professor Carlos, que dá a mesma coisa, vai avaliar se os seus conhecimentos
né? Além dos textos motivadores, que no caso eu não coloquei, porque a gente tem um texto motivador no nosso livro, né? Lá vai uma dica. Se isso ajuda a desenvolver o tema, certo? E desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa, né? Isso aqui é o que mais assusta as pessoas. Dissertativo, argumentativo em prosa. Meu Deus, isso deve ser um monstro de 10 cabeças. Nada mais é do que um texto em parágrafos, né? Um texto que está lá, a folha bonitinha, e você vai fazer em parágrafo. Parágrafo 1, opa, fiz. Parágrafo 2, opa, fiz, olha. Isso aqui é um texto dissertativo, argumentativo em prosa. Nem você não vai fazer versos, você não está fazendo um soneto, né, um poema, uma poesia. Você não vai fazer tópicos, você não vai enumerar, você vai fazer parágrafos. É só isso, tá certo? Pois não. E essa parte do dissertativo? Argumentativo eu sei que é para argumentar e defender a opinião. Agora, dissertativo é para fazer o quê exatamente? Basicamente, minha querida, aqui é o seguinte, eu vou colocar uma explicação bem pequena para você. Aqui são pontos de vista, né? Fatos, informações transformadas em argumentos, certo? Tá certo? São dados que você vai argumentar em parágrafo. Basicamente é só isso. Essa é a melhor explicação que eu posso lhe dar, a mais resumida e a mais dentro do correto, certo? Compreendeu? Resumindo, Deu para entender assim por cima, mas deu, né? pronto, é um texto que você vai pegar as informações, isso a gente vai ver na próxima competência, principalmente. Você vai pegar as informações que você tem e vai transformá-las em argumentos, tá certo? É um texto que expõe um determinado tema, né, e defende um ponto de vista. No caso, o seu ponto de vista e o de alguém que talvez você queira citar, né? Esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser uma entidade que fez uma pesquisa, certo? Utilizando seus argumentos, defendendo, comprovando sua tese, né? A tese de que o seu texto é correto. Essa última parte, que no caso é essa daqui, desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa, ela se divide em mais 3 pequenas partes, né? E, por sinal, essa daqui até seria a última competência. Vamos lá, atenção que isso aqui é muito importante. A proposição, os argumentos para defender a tese, que no caso eu diria que a proposição é 50%, os argumentos são mais 50%, e a proposta de intervenção faz parte de outro parágrafo, então ela não se enquadraria muito bem aqui, mas vamos lá. A proposição nada mais é do que a sua tese, aquilo que você vai defender no seu ponto de vista. Lembrando, não é porque você vai usar seu ponto de vista que você vai conjugar os verbos na primeira pessoa, que você vai usar o pronome eu, né? E eu acho que o Brasil vem avançando no enfrentamento contra o bullying, né? Aqui a gente tem 2 pecados. O primeiro é o próprio pronome pessoal, né? Eu. O segundo é o verbo, né? Conjugado ali na primeira pessoa. Acho, eu acho. Como é que eu digo, como é que eu defendo essa ideia, esse meu ponto de vista, né? Esse meu ponto de vista, olha só, de que o Brasil vem avançando no combate contra o bullying? Depende, você tirou isso de onde? Foi da sua cabeça? Ou você tem algum dado sobre isso? Eu tenho um dado sobre isso. É o quê? É uma pesquisa. Ah, então você tem uma pesquisa que fala que o Brasil, né, por meio de políticas públicas, só um momento, que o Brasil, por meio de políticas públicas, vem avançando no combate contra o bullying. Então, você primeiro, né, vai dar esse dado aqui, né, essa informação, uma pesquisa realizada pelo Instituto, fala sobre tais resultados, que o Brasil está fazendo isso, né, e vem avançando no combate contra o bullying. Olha só, seu ponto de vista está de acordo, está embasado, aliás, tem uma base que é uma pesquisa, tá certo? Você não vai dizer coisas que você acha, né? E você não vai dar informações vazias.
você tem que dizer de onde é que você está tirando essas informações. Eu acho que o Brasil vem avançando. Você acha isso por quê? De onde você tirou isso? Você tem alguma coisa que comprove essa sua ideia? Essa sua tese? Eu tenho uma pesquisa, eu tenho uma reportagem, eu tenho alguma coisa. Você tem que me dar alguma coisa. Você não pode tirar suas ideias do nada, tá certo? Por mais positivas que sejam, por mais humanas que sejam as suas ideias, os seus pontos de vista, tem que ter uma base, tá certo? Professor, Oi. Oi? pode dar os dois lados da ideia? Não, né? Só tem que defender uma parte. Depende, né? Isso vai ajudar a construir os seus argumentos ou... Porque, assim, quando você vai defender um ponto de vista, é porque lá embaixo você vai trazendo uma proposta de intervenção para o problema. Você pode apresentar o problema, certo? No primeiro parágrafo, dizer o que é, o que causa, né? As consequências. Isso é uma apresentação do problema. E você dar uma ideia que dê base para o seu ponto de vista. Mas, assim, dar um ponto de vista contrário ao seu, na minha opinião, é até uma certa... um desperdício de linhas, tá certo? Você pode apresentar o problema e você deve fazer isso, mas o seu ponto de vista deve ser defendido, porque lá no embaixo você vai apresentar uma solução para esse problema, certo? A parte dos argumentos, nada mais é do que os argumentos para defender a sua tese. Como eu falei na aula passada, eu sugiro um argumento por parágrafo. Se você conseguir, né, se você fizer a proeza, que não é impossível, não é coisa do outro mundo, de, em apenas uma frase, dar um bom argumento, faça, né? Aí você consegue fazer mais ou menos uns 2 argumentos por parágrafo, certo? Mas eu recomendo, né, principalmente no rascunho, que você faça um argumento por parágrafo, tá bom? E a proposta de intervenção, né, nada mais é do que isso aqui. Agente, meio... Aliás, desculpe. Agente, ação, meio, finalidade. Agente, quem é o agente, né? É o agente da proposta de intervenção, ou seja, é a pessoa, entidade, instituição ou órgão que vai, né, pôr a mão na massa para pôr em prática a sua ideia. Qual é a sua proposta de intervenção? São políticas públicas para os menores de idade. Então, o agente é governo, né? A ação, qual é a ação? Você vai me dizer o que é que o agente vai fazer, né? Porque quem é agente é porque age, certo? O que é que ele vai fazer? O meio, né? Meio ou modo, como é que ele vai fazer isso? Ele vai promover capacitação dos professores? Não sei. Qual é o modo? Okay, certo? Por onde é que ele vai fazer isso? Pela educação? Pela força da lei? E qual é a finalidade? Finalidade dessa ação? Essa ação tem o objetivo de quê? Quando você pensar nisso, você consegue fazer uma proposta de intervenção que ninguém vai derrubar, tá certo? Quando você pensa nisso, sua proposta de intervenção fica maravilhosa. Competência 2 entendida, né, meus queridos? Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? A competência 3 também não é lá muito delicada e a gente vai dividi-la em 3 partes também. A gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu trocar de cor. A gente vai selecionar, relacionar, organizar e interpretar o que? Informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Dividida a nossa terceira competência, vamos tratar do primeiro aspecto, né? Selecionar. O que é que eu vou selecionar? Você vai selecionar isso aqui, ó, informações, fatos, opiniões e argumentos. Eu vou selecionar todos esses dados que sejam pertinentes. O que são informações? Informações é tudo que está à sua volta. É a cor do seu cabelo, a marca do seu telefone,
o seu gosto musical, sua banda favorita, certo? É o material usado para fazer a parede do seu quarto. E isso tudo é informação, certo? Mas você vai selecionar as informações pertinentes, necessárias para construir seus argumentos, tá certo? Por exemplo, e é uma dica boa, tá? E que o meu mínimo e meu Professor, tá primo travando sofreu um bullying pouco. ano passado. O meu áudio ou a tela? O áudio do senhor. Então, peraí. Um, Eu acho que a internet dele, que ele até saiu. É. Tanto que ele ia falar uma coisa, apontou o dedo e saiu. E eu pensando que era a internet aqui da vizinha. 17 segundos. Não? Bom, seguinte, pessoal. Eu vi um monte de mensagem antes que eu sair. Quando eu estou fazendo uma apresentação, basicamente eu estou só vendo a apresentação, certo? Eu não estou vendo o chat. Então, se você tiver alguma dúvida, fale, tá bom? Eu preciso ouvir, para a sua dúvida não se perder no meio do monte de coisa, tá bem? Melhorou agora? Tá ok para todo mundo? Falando ainda, Sim, professor, tá melhor Guilherme. agora pra mim. Tá É maciante? a imagem que está travando? Rapaz, quando não é 8 é 80, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Eu vi algumas dúvidas da... Deixa eu ver de quem era, meu pai eterno. Eu acho que saiu. Whatever, vamos lá. Vamos lá. 10 minutos dá tempo de sol. Aí eu estava explicando o seguinte, nosso tema é bullying, né? E eu sei do meu primo que sofreu bullying no ano passado. Olha só, é uma informação dentro do tema, né? O tema não é bullying. Meu primo sofreu bullying ano passado. Ô, professor, tá dentro do tema. O que é que o senhor acha de eu falar sobre isso? Não, não fale não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Além de ser uma informação muito pessoal, que você dificilmente vai saber dar sem fazer referência a você, né? A pessoa que você está narrando tem referência a você, e aí você já vai estar quebrando a regra da impessoalidade, né? Você tem como dar informações mais abrangentes. Uma pesquisa lá fala que 45% dos estudantes do ensino médio já sofreram bullying no ensino fundamental. Opa, olha só como essa ideia é mais macro, né? Ela atinge mais pessoas. Você tem um argumento de uma abrangência bem maior, tá certo? É um argumento muito mais pesado para você falar. Vai deixar o seu texto mais encorpado. Para alguém derrubar a sua argumentação, vai ficar complicado, tá certo? Você pode ter muitas informações, né, dentro do texto. Olha só, 5, 6, 7. Tá? Eu pensei aqui em 7 informações dentro do texto. Mas essa daqui não faz o menor sentido eu falar. Essa daqui também não. E pensando bem, essa daqui também não. Então você vai ficar com essas 4 informações aqui, tá certo? Essas informações aqui também estão dentro do tema, mas elas não são pertinentes, não são necessárias. Então vou descartar. Agora que eu tenho isso aqui, eu vou ligar esses fatos um no outro, tá certo? É isso que eu faço quando eu estou relacionando. Não posso começar meu texto falando
de bullying e terminar meu texto falando sobre o período. Isso aqui eu vou juntar com a proposta de intervenção. Vai ficar, ó, top. Vai, escreve, cara. Escreve sem medo, tá certo? Escreve. Não tenha medo, não. E o que é interpretar? O texto está pronto do rascunho? Tá, pois leia. Você vai ler o seu texto. Você vai fazer uma autoavaliação do seu texto. Certo? Professor, Fale. tem como repetir porque estava travando? Tem, minha querida. Eu vou repetir com a mesma vontade que eu falei aqui, olha. Quando você Obrigada. tem essas informações aqui, certo? Deixa eu limpar aqui, que ficou bagunçado. Olha só. Eu tenho aqui, olha, informações relacionadas ao tema, certo? Eu coloquei 7, pronto. Só que é o seguinte, eu pensando bem, essa informação aqui do meu primo, não vai valer a pena, não é necessário. Essa outra informação aqui também é pequena, eu vou só gastar linhas à toa. E essa outra aqui também não vale a pena falar. Então, eu vou ficar com essas 4 informações aqui. Agora, eu vou ligar esses fatos um no outro, porque o meu texto é uma unidade, né? É uma só unidade, não tem outra unidade fora dele. O meu texto, ele começa e termina ligado. Não existe o argumento número 2 se não houver o argumento número 1. E não vai existir o argumento número 3 se não tiver o 2 e se não tiver o 1. Eles são totalmente interdependentes um do outro, tá certo? Por isso que é necessário você ligar os fatos e deixar claro, né, isso para você na hora da sua escrita. Em que momento eu vou falar esse primeiro argumento aqui? Vai ser no primeiro parágrafo, né? No caso, esse daqui. Vai ser no primeiro parágrafo? Vai. Vou colocar ele aqui agora. Então, escreve. Escreve sem medo. E esse outro aqui? Eu vou falar aqui no primeiro, no segundo, aliás, no terceiro. Vou falar aqui no terceiro. Eu vou deixar o segundo para outra coisa. E esses dois aqui, eu quero colocar junto com a proposta de intervenção, para dar mais base na minha proposta de intervenção. Pronto, você organizou suas informações, seus fatos, seus argumentos, suas opiniões. Agora é a hora de interpretar. Você vai olhar para o seu texto e você vai fazer a primeira correção do texto. A primeira correção do texto, né? Quem faz é o produtor da redação, é o escritor, no caso vocês. Olhe para o seu texto, interprete, leia. Está fazendo sentido mesmo? Aquilo que você colocou é coerente? É, então passa para a folha. Passa para a folha e tchau. Mas aí, olha, o que é que eu vou selecionar, relacionar, organizar e interpretar mesmo? Tudo isso aqui, olha. E atentem-se principalmente a esses 3. Informações, como eu falei, é tudo ao nosso redor. Mas, como o exemplo que eu disse, a marca do seu telefone, a cor do seu cabelo. Faz sentido falar disso no texto? Claro que não. É só para dizer que tudo que está à nossa volta são informações, tá certo? Fatos, isso aqui é importantíssimo. Fale sobre o que você sabe. Eu estou lembrado de uma reportagem que eu vi aí, sabe, de uma pesquisa, mas eu não lembro quem fez a pesquisa, eu não lembro dos resultados, dos números, das porcentagens. Então esquece isso. Passe para outra pesquisa, estude, pense em outra coisa para você escrever. Se você não lembra, o seu avaliador também não tem a obrigação de saber sobre essa pesquisa. E, principalmente, se você não lembra, se você não deu base para o seu argumento, eu não tenho a obrigação de achar que aquilo é coerente. Não é porque eu estou dizendo que eu vou dizer, que eu vou acreditar. O aluno disse, então faz sentido. Não, você tem que me dar uma base para os seus argumentos. Não é difícil, pessoal. Você fala com a base de algum lugar. É só isso. As opiniões, claro, a opinião primária é o seu ponto de vista que vai estar embutido sempre. Sempre vai estar embutido. O texto dissertativo é quase que um artigo de opinião, quase. Mas os outros pontos de vista, né, são as citações que você vai fazer. Por exemplo, deixa me ver, o escritor e professor Pedro José fala que o bullying é um problema social no Brasil que precisa ser combatido desde a educação infantil. Então, você vai colocar a citação fazendo referência a ele. Segundo o professor e educador Pedro José, nós devemos combater o bullying que está sistematizado na nossa educação desde as séries iniciais. Pronto, o que foi que você fez aqui? Você transformou esses dados aqui, as informações, fatos e opiniões, né, em argumentos. São dados que você transformou em argumentos lógicos e principalmente conectados. Como eu falei, o 2 só existe porque o 1 existe e o 3
só existe porque o 2 existe e o 1 existe. Vocês estão entendendo, pessoal? Vou mostrar meu rosto aqui para vocês. Tem 3 minutinhos. Eu tô. Eu tô também. Tá todo mundo compreendendo, né? Pronto. Então vamos lá. Continuando. Let's go. A Isabela Ferreira disse que não, professor. Quem que disse? A Isabelle. A Maria Isabelle. Qual parte você não entendeu, minha querida? Lembrando que essa aula vai ficar gravada, certo? E que vocês podem me procurar no final de semana para tirar dúvidas também, tá certo? Não sobre dentro do tema, mas sobre a estrutura, tá certo? Qual parte você não entendeu, Isabela? Eu abri aqui o chat, espero que você tenha escrito. Belle, qual foi a parte que você não entendeu? Eu estou olhando pro chat agora. Olha, não quero ninguém com dúvida, não. Pode falar. Enquanto isso, eu vou explicando aqui, tá bom? A defesa do ponto de vista sem usar a primeira pessoa é uma das principais dificuldades, né, da gente. Para não complicar demais, o principal arsenal que eu deixo para vocês são os advérbios, né? Os advérbios, principalmente os de intensidade, são marcadores linguísticos que deixam ali o seu ponto de vista e você não usa o eu. Você não usou verbos na primeira pessoa. Então, os advérbios são os principais marcadores que deixam claro o ponto de vista do autor, mas deixa ali nas entrelinhas, né? Vamos lá. Aqui é bem rapidinho, porque, enfim, a aula, infelizmente, está acabando. Projeto de texto, pessoal, é o seguinte. Imagine que isso aqui são 4 linhas. Qual é o tema? Qual é a tese? O tema é bullying. Vou falar de bullying nas escolas. Você escreve aqui, ó. Bullying nas escolas. Você tem no seu caderno. Primeiro argumento. Primeiro argumento é os problemas do bullying dentro da escola e fora dela. O segundo argumento, né? As consequências, tanto para quem pratica, quanto para quem sofre o bullying. E a solução? A solução é a educação. Pronto. Isso aqui é o projeto de texto, olha. 3, 4 palavrinhas em cada linha. Tchau. Fez seu projeto de texto. E, claro, mantenha uma interdependência textual. Esse argumento, esse parágrafo depende desse, esse outro parágrafo depende desse, e depende desse também. E esse daqui, a proposta de intervenção, não vai haver proposta de intervenção se não houver os 3 parágrafos de cima, né? Mantenha uma dependência textual. Todo mundo no seu texto, todos os elementos dependem um do outro para coexistirem. Entendido, meus queridos? Claro que eu vou colocar isso aqui no Google Sala de Aula. Não precisa printar, tá bom? Desde que eu coloco esse documento aqui, tá bom? Printou tudo? Tá bem. Bom, pessoal, alguma dúvida? A hora é agora, tá certo? A gente só vai se ver agora na 4ª aula e a história, tá bom? Não vou nem querer tocar nesse assunto aqui. Vocês podem me procurar depois, quando a aula acabar. Fale, Stephanie. O senhor tem alguma dica de palavras que a gente possa usar sem ser na primeira pessoa? Tipo, substituir o eu acho e tal? Você, como eu falei, você vai colocar com base em alguma coisa. Olha só. Se você tem uma pesquisa, então você coloca assim: de acordo com os dados, é possível notar que, vamos supor que o tema fosse obesidade, né? De acordo com os dados, é possível notar que o Brasil está se igualando aos Estados Unidos no número de obesos. Então, você está dando a sua opinião com os dados também. Certo? Até porque, quando você traz uma pesquisa, essa pesquisa já está atrelada ao seu ponto de vista. Então, você não vai trazer uma pesquisa que diz o contrário do que tu pensa, né? Se a pesquisa está lá, se você colocou a pesquisa lá, é porque você imagina que aquela pesquisa vai servir de base para o que você quer escrever. Bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, tá bom? A gente pode se falar depois, tá certo?